Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 11, de 1 a 13. Esse evangelho começa dizendo que Jesus estava rezando e os discípulos se aproximaram e pediram a ele que também os ensinasse a rezar. E aí então é que Jesus diz aquelas palavras que nós repetimos e conhecemos como Pai Nosso. Nessa oração do Pai Nosso, se a gente se dá conta, percebe, são preces que Jesus ensina aos discípulos a fazer, pedidos. Que o nome do Pai seja santificado, que o seu reinado se estabeleça entre nós, que não nos falte o pão nem de hoje nem o de amanhã. Nos pede também que a gente seja capaz de pedir perdão, se comprometendo a perdoar também. E finalmente que a nossa capacidade de resistir ao mal nos faça não sucumbir à tentação. E ali, depois, Jesus conta algumas parábolas, né? A história de um amigo que tinha recebido um outro amigo que vai bater na porta pedindo pão, mas o outro diz: já estou dormindo, não posso mais levantar a essa hora. Ele insiste até que o outro, pela insistência, dá o que ele pediu. E Jesus tira então o ensinamento: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, buscai, procurai e vocês vão encontrar. Até que no final ele dá uma comparação. Será que um pai daria um peixe ou daria um escorpião ou uma cobra a um filho que pede pão ou peixe? Não daria. Então, se nós que somos egoístas somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará tudo. Não se poupará, dará a si mesmo, isto é, dará o Espírito Santo. É isso que significa. E ali o Evangelho então termina e a gente se pergunta por que realmente seria necessário aprender a rezar? O que Jesus fez que os discípulos tiveram esse desejo de aprender com ele a fazer também? Porque afinal o texto só diz que Jesus estava orando. Não sabemos se foi em voz alta. Se fosse, os discípulos saberiam o que ele teria dito. Então significa que foi algo que esses discípulos experimentaram em Jesus e viram que a sua oração era diferente. Mas o que me surpreende também é que a oração de Jesus não tem nada de poético, de extraordinário. Pede coisas que qualquer um de nós talvez tivesse a mesma inspiração de pedir, que não nos falte o pão de cada dia, né? Que a gente seja capaz de resistir ao mal, tudo aquilo que a gente já conhece do Pai Nosso. E são pedidos. E depois o que Jesus nos conta no Evangelho é um pedaço bem pequeno em relação ao que depois ele continua falando. Conta uma parábola, faz uma comparação. Isso me faz pensar que talvez o que Jesus estava realmente ensinando aos discípulos não eram apenas palavras que eles pudessem dizer, como se tivéssemos que repetir essas palavras de Jesus para podermos rezar como Jesus rezava. Para poder ter aprendido a oração de Jesus, não basta repetir essas palavras como se elas tivessem sido as que Jesus usou a vida inteira. Seria um pouco monótono, eu acho, imaginar que Jesus estaria pedindo essas coisas ao Pai cada vez que rezasse. E até mesmo nos faz pensar que a oração de Jesus é refletida muito mais naquilo que ele diz depois que ele ensina as palavras do Pai Nosso do que no Pai Nosso. Porque depois Jesus nos fala da esperança, a esperança de insistir diante daquilo que a vontade do Pai quer dar, porque nos ama, mas que nós precisamos, pela confiança no seu amor, permanecer fiel, isto é, não buscar outro remédio para as nossas dificuldades, permanecer ali, confiante de que Ele vai nos dar, que Deus nos dá não por causa da nossa existência, mas por causa da amizade que tem conosco. Mas isso desperta em nós a esperança. E essa esperança é algo que é fundamental na oração. É claro que podemos ter oração em momentos de desespero, mas a oração do momento de desespero é já um sinal de que ela seja escutada, é um sinal de que existe uma esperança de que ela seja escutada. Isto é, a oração precisa da esperança para que ela exista. E até poderíamos dizer, a esperança se alimenta de oração. A oração cultiva em nós a esperança, porque confiamos de que de algum modo ela é escutada. E aí a gente vai tentando entender um pouco mais aonde Jesus quer chegar quando nos fala então dessa esperança que precisa habitar a nossa oração. Ele vai continuar falando então do Pai, né? O Pai que dá coisas boas e o Pai que vai dar o Espírito a quem pedir. Isso também faz a gente entender que, para muito além do que a gente tem capacidade de pedir, Deus está disposto a nos dar. Isto é, o Espírito Santo significa que Deus dá tudo. E quando a gente diz que rezamos, não precisamos imaginar que rezar é repetir as palavras que Jesus havia dito,
Mas rezar é cultivar uma esperança no coração, uma esperança de que os anseios humanos, né, os nossos anseios sejam escutados. Porque o pão de cada dia não é só aquele que comemos à nossa mesa, mas é o pão de amanhã, é o pão que faz a gente ter esperança de que a vida que existe hoje, que é dom de Deus, ela continue a florescer como um dom, que Deus sustente o dom da vida. Sustentar o dom da vida é o sinal do pão, mas é uma vida que passa por uma fraternidade, o sinal do perdão, né? Perdão dado e perdão recebido. Tudo aquilo faz a gente notar que a oração que Deus nos convida a fazer, que é fundada numa esperança, é a oração que cultiva em nós os sentimentos de Jesus. É uma oração que pode ser silenciosa, porque afinal ela confia que o outro a quem a gente se dirige, que é Deus, está presente. É uma oração que talvez nem precise de palavras para que ela exista, mas é uma oração que é feita de atitude, uma atitude esperançosa, que faz a gente ser muito mais do que uma pessoa otimista na vida, mas ser uma pessoa que é capaz de construir essa esperança na vida de cada um, na nossa vida, finalmente. Não é? Portanto, rezar no sentimento de Jesus é tentar repetir em nós a esperança que o movia a neste mundo onde ele estava conosco, quando ele estava conosco, a esperança que ele tinha de fazer com que a sua vida pudesse valer a pena, ao ponto de não temer entregá-la, porque a sua esperança era de que era o Pai a quem ele se dirigia, e portanto este Pai que haverá de dar muito mais do que o que nós como filhos somos capazes de pedir, não nos dará um escorpião ou cobra, se pedirmos o bem de cada um, se pedirmos sempre o que realmente é o que Deus quer nos dar. Portanto, que esse convite à oração nos seja também, seja para cada um de nós também um convite a cultivar e a manter de pé a esperança de um mundo novo. Que a oração cultive em nós essa esperança. Um grande abraço.